Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu trago uma palavra para a nossa meditação no dia de hoje, que está no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3. Mas antes de irmos para a palavra, eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Vamos para a palavra. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Eterno: Em seguida, Iau me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Iau. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Eterno ordenou a Satanás: que Iau te repreenda, Satanás. Sim, Iau, que escolheu Jerusalém, te condene. Ora, vê este homem? Não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém-saída do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponham-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo de Iau permaneceu ali, observando tudo. Então o anjo de Iau declarou a Josué: assim declara Iau dos exércitos: se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidará dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que te assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo, porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia, garante Iau dos exércitos. E assim naquele dia, declara o Eterno dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para assentar-se em paz debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Essa palavra é muito verdadeira e muito profética sobre a nossa vida. Quando nós nos sentimos angustiados, amargurados e até mesmo oprimidos no mundo espiritual. Pois o mundo espiritual ele é bem mais real do que esse mundo físico em que vivemos. Muitas vezes, em muitas situações na nossa vida, o inimigo das nossas almas, ele nos aprisiona. Ele aprisiona nossa mente. E automaticamente, quando ele aprisiona a nossa mente, em seguida ele toma posse do nosso corpo, dos nossos membros, mãos, olhos e até mesmo as nossas pernas. E ele nos direciona a fazer tudo o que ele quer. E já não somos mais donos de si mesmos. Nessa passagem,
Josué estava sendo acusado pelo próprio Satanás diante do anjo do Eterno. Muitas vezes, em meio a muitas situações em que vivemos, Satanás ele se aproveita de erros que cometemos no nosso dia a dia para nos acusar diante do Eterno, para nos acusar diante de nós mesmos. E quando as acusações vêm na nossa cabeça, o desejo que nós temos é somente de se esconder do nosso Criador. Nós não temos mais aquele desejo de orar fervoroso diante do Eterno, ou até mesmo de meditar na sua palavra, ou até mesmo de ter comunhão com outros irmãos. Pois as acusações de Satanás, elas são tão fortes em nossos corações que achamos que aquele erro que cometemos outrora já não tem mais jeito. É algo que permanecerá para sempre, martelando em nossa cabeça, em nosso espírito, como acusação. Mas quando nós olhamos para nós e olhamos para o nosso Criador, nós entendemos que nós temos um Pai e que nós somos ali como ovelhas que, por conta de um pequeno erro, nós nos desgarramos do nosso pastor, do nosso verdadeiro pastor, que é o nosso Criador. E Ele vem nos dar graça, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falha. E o inimigo que ali, naquele momento, estava a nos acusar, o próprio Criador, Ele repreende o inimigo e ele vai embora das nossas vidas. E ao invés de sermos aquela ovelhinha machucada, nós já fomos ali curados e sarados daquele erro, daquele pecado. E nós voltamos ao rebanho, junto com as outras ovelhas, porque os braços do Eterno sempre estarão abertos, esperando que eu e você se arrependa quando nós praticarmos algo que não agrada ao Espírito dele, ao Espírito Santo. Mas como que nós podemos nos defender dos ataques do maligno? Como nós podemos nos defender dos ataques do nosso adversário? O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta ao povo de Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, está escrito no capítulo 6, versículo 10, ele dá alguns conselhos, mas conselhos poderosíssimos para o povo que vivia naquela época em Éfeso. Ele diz assim no capítulo 6, versículo 10, está escrito: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em Yahweh e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura do Eterno, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Yahweh, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh, orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando, nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a palavra do Eterno nos ensina que para nós enfrentarmos o diabo,
nós temos que nos preparar, nós temos que meditar todos os dias na palavra do Criador e orar em espírito, orar em todo lugar, em todo momento. Claro que orar em espírito não é também você se colocar de joelhos em qualquer lugar, mas sim quando estiver trabalhando, ficar em espírito, com o coração e com a mente ligada no céu, ligada no teu Criador, pois quando chegar diante de você o teu inimigo para te acusar de algo que você praticou, você o repreende em nome de Yahshua, o nosso Salvador, e ele fugirá de você, e ele fugirá, ele não terá forças para acusar você, porque você está lavado e remido com o sangue do Cordeiro de Yahweh, que é Yahshua, o Mashiach, o nosso Salvador. Assim como Yahweh fez com Josué, deu livramento, deu salvação e ainda trouxe promessas sobre a vida de Josué. Ele trará salvação e promessas sobre a sua e sobre a minha vida. Guarde essa palavra no seu coração. Seja um guardião da palavra e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Assim, a palavra do Eterno vai ser pregada a todas as pessoas. Precisamos dessa palavra. Que Yahweh dos Exércitos abençoe o seu dia. Em nome de Yahshua. Amém.